Bom dia para todo mundo. Eu espero dar conta do tempo todo. Estou aqui um pouco aflita, mas acho que vou dar. O Instituto Undió, ele trabalha com artes plásticas, teatro, música e um programa de multiplicadores culturais, né? E a gente tem na nossa trajetória, antes da escola integrada, a gente sempre trabalhou em parceria com as escolas. Então, a gente tem na nossa trajetória assim, a parceria com a escola pública, com artistas, né, e com universidades. Como eu sou professora da Universidade Estadual e do curso de arte, então eu tenho essa facilidade para conviver com os alunos de arte, para trazer eles para compartilhar esse conhecimento na ONG e construir junto com a gente, né? Então, toda vez que a gente começa um projeto, desde o seu princípio, a gente acredita muito nessa parceria com as escolas através do sensível, através do processo de criação artística. Então, a gente surpreende os alunos da escola com atividades de arte. Então, na hora do recreio que descem os meninos todos para o pátio, nós entramos com os alunos da Guinhar, né, com os cursos de desenho, e amarramos os pincéis em cabos de vassoura e desenhamos os meninos, né? Então, a gente começa silencioso, desenhando o menino que está subindo na árvore, que está pulando, que está brincando, e eles se sentem olhados, né? Então, o que esse pessoal está vindo fazer aqui? Então, através do processo de criação artística, né, da gente estar compartilhando com eles, eles são sensibilizados pela arte, que eu acho que é muito melhor do que a gente falar, nós vamos começar a trabalhar na escola integrada, nós vamos começar a trabalhar com arte. Então, a gente pega pelo sensível. Então, as parcerias são construídas dessa forma. Então, a partir daí, a gente entra na escola. Sempre foi assim, desenhando os meninos às vezes pedem para levar um desenho para casa, para dar de presente para a mãe, para a namorada, mostram poesias que eles escrevem, eles querem, olha, eu também sou artista, eu também quero compartilhar. A partir daí, começam as oficinas. Então, as nossas parcerias são assim, de 8 anos, 9 anos, 10 anos, dentro das escolas. Então, isso para a gente é muito importante, ter isso fortalecido, né, dentro da escola. Então, a gente trabalha dentro da escola e também na sede da organização que fica no centro de Belo Horizonte. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque eu acho que vale a pena pensar o que acontece com a gente quando faz arte, né? Se a gente tiver só técnica, a gente não é artista, né? Se a Kiara tivesse aqui, ela ia falar assim, quem acha que quem tem só técnica, levanta a mão, né? Mas ela não está. Então, assim, se você tiver só emoção, você também não faz arte. Né? Então, quando você faz arte, quando você tem esse processo artístico, você pesquisa, né? Você tem emoção, você tem uma série você usa a criatividade, a pesquisa, a emoção. É uma série de coisas que acontece com a pessoa quando ela está fazendo arte. Ela organiza o pensamento, né? Então, por isso que a gente se interessa pelo processo de criação. Eu acho que isso é uma ferramenta maravilhosa, né, para o jovem desenvolver o potencial dele, né, para desenvolver o ser humano mesmo. Então, quando ele participa, né, desse processo de criação, quando ele faz arte, né, ele se reconhece, né, ele reconhece a sua emoção, né, ele começa a desenvolver a autoestima, o autoconhecimento, a vontade de aprender, a vontade de conhecer, e isso reflete na vida dele toda, tanto na escola como para tudo, né? Isso aí é claro que acontece. Então, eu acho que a gente tem uma ferramenta maravilhosa nas mãos, que é a arte. Muitas vezes a gente pensa a arte só como lazer, e não é. Né? É muito importante a gente pensar nesse instrumento de trabalho. Né? Então, como a gente vinha trabalhando com intervenção, os meninos tocavam em espaços públicos, saíam da escola para tocar na comunidade. A gente trabalhava com intervenção desde o princípio com as artes plásticas, com o teatro, sempre na rua. Nós começamos a pensar que a gente precisava de sistematizar isso. Então, esses artistas estavam lá dentro, né, o tempo inteiro trabalhando com a gente. Mas a gente queria que os meninos adquirissem um conhecimento maior. Né, e a gente pegou a arte contemporânea. Por que a arte contemporânea? Porque a arte contemporânea, muitas vezes, o artista ele volta no passado, né, ele reflete sobre o passado, ele se posiciona no presente e ele projeta o futuro. Que era tudo que a gente queria com os meninos. Né, que eles refletissem sobre a vida deles
que eles se posicionassem, né, hoje e projetassem um futuro para eles. Então, nós convidamos os artistas que trabalham com essa modalidade, né, de performance, intervenção urbana, que era o que a gente já vinha trabalhando, né, há 20, 30 anos, assim, com a mesma coisa. Né? Então, chamamos eles para dentro do espaço, deslocamos meninos da escola para a ONG. Né? Então, os meninos tinham que se pegar o ônibus para ir para a ONG, pegamos alunos mais velhos, né, também, que não tinha esse problema de deslocamento, que a escola autorizou, e continuamos trabalhando com as intervenções nas escolas e formamos um grupo na sede da ONG de vários lugares de Belo Horizonte. Então, a escola que a gente trabalhava na região norte, né, com a outra escola do centro da cidade e com alguns jovens do centro de Belo Horizonte, que eu fico situada no centro histórico, e uma região que tem todos os brechós do mundo, cinemas, pornô, loja de panela, tudo que vocês imaginarem. Passam todos os ônibus ali na porta. Então, os artistas foram para dentro da ONG, compartilharam o processo de criação deles com os meninos, artistas assim, que eu considero importantes, né, pessoas sérias, que trabalham para valer com arte, compartilharam com os meninos o que é a arte contemporânea, o que é performance, o que é intervenção urbana, que talvez eles não tinham refletido ainda tanto sobre isso, com essa profundidade, mostraram as pesquisas deles, que eles são pessoas sérias, que são professores de universidade, muitos deles, e mostraram esse processo para os meninos. Então, eles viram aquilo com muita importância. Né? E, a partir daí, eles pediram para os alunos pesquisarem a rua. Né? Que rua era aquela que a gente estava pensando em intervir? Eles queriam fazer alguma coisa transgressora, né? Invadir a rua. Aí os artistas, não. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma pesquisa. Nós vamos pesquisar a rua. Então, eles começaram a pesquisar a rua que a gente estava e descobriram que naquela rua passava um rio, né? Que é o Rio Leitão, que é um rio enorme que tem em Belo Horizonte, que foi coberto, que eu vi cobrir, porque eu morava naquela rua também, quando era menina. E o projeto, eles começaram a ficar interessados pela história do rio que estava ali coberto. Então, o projeto passou a chamar, nessa rua tem um rio. E eles começaram a resgatar a memória da rua, através das pesquisas, entrevistando antigos moradores, conversando, compartilhando, e nasceu o projeto Nessa Rua Tem um Rio. Então, o que aconteceu? A partir daí, depois da pesquisa, eles começaram a pensar como intervir na rua. Então, o artista compartilhava com eles as ideias, eles criavam também as suas ideias, então tinha um grupo Undió, o grupo de artistas, e os meninos trabalhavam com os artistas e também tinham autonomia para fazer a sua própria intervenção. Então, um fator que a gente achou assim, muito bonito foi a transgressão. Nós descobrimos que os jovens têm a transgressão muito forte na vida deles, né? Eles querem transgredir. E os artistas também, o tempo inteiro. Só que os artistas, eles canalizam isso para uma coisa positiva. Né? Vamos construir em cima da transgressão. Então, foi muito interessante, porque veio um artista de São Paulo, o Shima, que é uma pessoa da performance, muito importante, ele é um japonês, muito centrado. Chegou o primeiro dia de aula, de encontro, né? O Shima ficou calado, não falou nada. Eu falei, nossa, vai ser um desastre, ele não tem didática, como é que eu vou fazer? Eu sou louca, né, de chamar o Shima para vir. E ele, calado, pediu para cada jovem ficar em silêncio na rua. Então, nós fomos todos para a rua, ocupar o espaço urbano, pensar a rua, pensar o espaço urbano, onde que a gente estava localizado, e pediu para cada um ficar 1 minuto em silêncio na rua, no meio do caos urbano. E aí, os meninos, eu falei, não vai dar certo, né? Mas foi maravilhoso. Foram 3 horas, cada um sentado na rua em 1 minuto, e os meninos completamente envolvidos. Então, foi muito emocionante, sabe? Poder presenciar e perceber o envolvimento dos meninos com isso, como que cada um pôde se escutar, né? Pôde presenciar aquele momento assim, de escutar o seu silêncio mesmo interior, que eu acho que a arte traz muito isso, né? Você se olhar, se descobrir. Né? Então, eles puderam compartilhar com o Shima. Aí o Shima falou assim, e agora? Acabou tudo. Ele falou assim, agora eu já conheço todo mundo, não precisa ninguém se apresentar, eu já sei como cada um é. E aí ele perguntou para eles, o que vocês querem fazer?
que vocês querem fazer de intervenção? Aí eles falaram, eu quero atravessar um barco na rua, parar o trânsito todo. E ele falou, não, nós não vamos fazer isso, não. Eu quero invadir uma loja, deitar no chão. Eu falei, não, nada disso. A gente não precisa disso para fazer arte, né? E aí ele propôs uma performance com o grupo, que ele até doou o trabalho para a organização. E aí eles vestiram ternos comprados nos brechós da rua, compartilhamos com as pessoas da rua, e eles interviram, vestiram os ternos, né, e pararam por 1 minuto a rua toda. Então foi aquela fileira enorme de jovens, todos de olhos fechados, lindamente vestidos, elegantes, que ele falou que tinha que ser elegante, que ele queria mostrar que a arte era um trabalho sério, e eles ficaram em silêncio. A partir do momento que eles ficaram em silêncio, eles também se escutaram, né? E a rua também, quem estava no ponto do ônibus, quem estava passando, também pôde pausar no caos urbano e pensar. Então foi uma experiência compartilhada, né? Ele até fala uma coisa que eu acho muito bonita, que ele fala assim, o que é esse não estar fazendo nada pode causar tanta coisa, né? Esse meu fazer nada pode causar tantas coisas nas pessoas. Então, assim, são várias intervenções, o Chima é só uma, já foram 15 artistas, tem um café da manhã enorme na rua com uma mesa, então os meninos se apropriaram da cidade de tal forma que a rua toda se mobiliza para esse projeto, né? Os caminhoneiros, lá é ponto de caminhoneiro também, eles participam das atividades. A gente passou a experiência do laboratório, que a gente chama de laboratório, para a rua, né? Então a gente tem uma loja na rua que chama Loja Nada. A Loja Nada é a loja no intervalo, é a loja da poesia, é a loja onde acontece a arte. Então, nessa loja acontecem as reuniões, eles discutem, eles chamam as pessoas da rua para compartilhar, né? A gente passa filme à noite na rua, que é uma loucura também, porque assim, é uma bagunça, é uma rua assim, imunda, assim, não dá nem para falar, mas a gente está entendendo essa cultura da rua e gosta disso e tem construído junto com as pessoas. Então, eu acho que isso que é o mais importante, né, é trazer esse questionamento para eles e essa sensibilização para a cidade, né, para aquele rio que passa ali, que está coberto, mas que está ali debaixo, né? E então é isso. Acho que eu terminei a tempo, né? Obrigada pelo convite.